Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, professora Hermínia, e a todos os nossos colegas da turma 112 do curso técnico em agropecuária da Escola Rural 2021. Bem, esse é o nosso trabalho de ensino religioso e ele é composto por mim, Guilherme, pelo Cauã Dornelles, pela Isadora, pela Jocelyn, pelo Kaique e pela Vitória. E o tema, o objetivo desse trabalho é abordar questões sobre as diferentes religiões que existem ao redor do mundo inteiro. E a religião que o nosso grupo escolheu para se aprofundar nesse trabalho foi o islamismo. Origem e história. O islamismo é uma religião que se originou na Península Arábica, conhecida atualmente como a Arábia, localizada no continente asiático, com um clima majoritariamente desértico, por volta do início do século VII d.C. A religião foi criada pelo profeta Mohammed, que também é conhecido como Maomé em português, depois de uma revelação que ele teve por meio do anjo Gabriel. Mohammed foi um grande profeta dessa religião, e ele nasceu em 570 d.C. na cidade de Meca. Perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio Abu Taleb. Tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo da sua vida e aos 25 anos casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. O pouco que sabemos sobre Mohammed conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610, durante um desses retiros, Mohammed foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel se revelou para ele e chamou de Rasul Allah, que seria enviado de Deus. Durante esse acontecimento, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto, e Mohammed recitou: Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Esse acontecimento ficou bastante conhecido como Noite do Destino entre os muçulmanos e deu início às revelações de Alá para Mohammed. O profeta ficou uns 2 anos mais ou menos sem receber nenhuma revelação, até que elas retornaram por volta de 612 e foram depois transcritas pelos convertidos ao islamismo para o Alcorão, o que seria mais tarde chamada de Alcorão ou Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Então, eu vou falar sobre as doutrinas do islamismo. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial, que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Agora eu vou falar sobre o século de islamismo. Islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, surgiu no século VII, depois de Cristo, por meio de uma revelação realizada de Mohammed pelo anjo Gabriel. Os 5 pilares do islamismo. O primeiro deles é rezar e acreditar e aceitar o credo. O segundo é oração, orar 5 vezes ao longo do dia com o fiel voltado a Meca. O jejum, observar as obrigações de Ramadã. E no 9º mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica seu jejum ritual. O segundo dos 5 pilares do Islã é que os muçulmanos e o jejum tem que haver as privações de comidas, bebidas, relações sexuais e outras privações. A caridade, doar dinheiro aos necessitados, a peregrinação, fazer a peregrinação em direção a Meca, né? Se a pessoa tiver condições físicas, pelo menos uma vez na vida.
Tipo, a peregrinação tu pode fazer uma vez ou pode fazer mais vezes, né? Só que ela tem que ser voltada a Meca. Então, o Alcorão é o livro sagrado a todo o adepto da religião muçulmana. Segundo a tradição, é o registro das palavras exatas reveladas por Deus Alá, por intermédio do anjo Gabriel a Maomé, que memorizou e ditou aos seus companheiros. Seu texto é seguido nos dias de hoje por 1/4 da população mundial, cerca de 1,3 bilhões de pessoas. O livro sagrado dos muçulmanos é a própria revelação, a manifestação do Deus. Embora o texto possa soar repetitivo e cansativo em português, em árabe as palavras ganham musicalidade. Os muçulmanos têm por tradição chamar de Alcorão apenas a versão original, com as palavras exatas de Alá, e assim qualquer outra tradução em geral é denominada significado do Alcorão. O livro está dividido em 114 capítulos, chamados de surras, que são ordenados de uma maneira bem diferente da organização encontrada na Bíblia. Eles contêm uma narração linear, como na história da criação do Gênesis. Por exemplo, as surras são organizadas por temas. Nenhuma palavra de suas 114 surras foi mudada ao longo dos séculos. Assim, o Alcorão permanece em cada detalhe, o mesmo livro de 114 séculos atrás. O casamento tradicional islâmico é um contrato civil estabelecido entre um homem e uma mulher, mediante consentimento mútuo, não havendo inclusão de rituais sacramentais. O pedido de casamento é bem diferente do que estamos acostumados. As famílias com homens solteiros saem em busca de esposa para eles e, após encontrarem uma pretendente, o futuro noivo deve oferecer um dote, cujo valor deve ser avaliado pela moça, que falará se está de acordo ou não. Após o casamento, a esposa passa a ter direito a todas as propriedades do esposo, tanto as adquiridas antes do casamento como as depois. No dia do casamento, ela deve usar um vestido de noiva tradicional, adornos em seus cabelos devem estar cobertos, mostrando apenas o rosto. Pessoas de outras religiões podem ser convidadas para um casamento muçulmano, desde que não usem roupas decotadas ou transparentes. Outra curiosidade do casamento islâmico é a obrigatoriedade de ter filhos, não sendo permitido o uso de métodos contraceptivos e também não é permitido o aborto. Bom, quem fundou o islamismo foi o profeta Maomé. Ele destruiu os ídolos do santuário de Kaaba em Meca de 11 de janeiro de 630. O que seria Kaaba? Kaaba é uma construção reverenciada pelos muçulmanos e considerada pelos povos devotos do Islã o lugar mais sagrado do mundo. Agora eu vou falar sobre Meca. Bom, ela fica a cerca de 60 quilômetros do Mar Vermelho, num vale que é rodeado de colinas fortificadas. É a cidade berço do profeta Maomé, que é fundador do islamismo. Fica na Arábia Saudita e é considerado um lugar santo pelos muçulmanos, que se deslocam em peregrinação. No centro da cidade, a gente pode encontrar a mesquita sagrada. Durante o mês dedicado às peregrinações, em que só é permitida a entrada a muçulmanos, a população aumenta em 1 milhão. Práticas religiosas. Bom, a prática religiosa do islamismo distingue-se pelos vários aspectos que eu vou citar em seguida. Primeiro, a profissão de fé, que se refere a não há outro Deus senão Alá e Maomé, o seu profeta. Basta que alguém diga essa frase para poder ser considerado membro da comunidade muçulmana. A oração ritual é exigida pelo Corão, devendo realizar-se 5 vezes ao dia, e sexta-feira é o dia de reunião deles. Nesse dia devem assistir na mesquita à oração do meio-dia. Durante o resto dos dias, a oração pode ser feita em qualquer lugar, desde que sobre esteira e virado para a Meca.
Em segundo, a purificação, que é um ritual que consiste em abluções, que seria a lavagem do corpo, que purifica por meio da água. O estado de pureza conseguido pelo ritual se perde pela realização de determinados atos fisiológicos. Em terceiro, a esmola legal, que é obrigatória segundo o Corão. Em quarto, o jejum, que seria não comer, não beber, não cheirar perfumes e abster-se de relações sexuais, desde o amanhecer até o anoitecer. As repercussões sociais desse jejum religioso são muito peculiares dos países de maioria muçulmana, porque se caracterizam por diversas festas públicas e prolongadas reuniões familiares após o anoitecer. Geralmente, tem muitas infrações nessa lei do Corão e são muito frequentes. Em quinto, a peregrinação, que seria a viagem a Meca, que pelo menos uma vez na vida é obrigatório a todo muçulmano que tiver idade e meios para realizar, fazer. Em sexto, a circuncisão, que embora seja um ritual associado ao islamismo, não está mandada pelo Corão nem é obrigatória. Em sétimo e por último, a guerra santa contra os infiéis, que estão dentro do ideal de submeter todo mundo ao povo de Deus, encarregando a toda a comunidade, em certa medida, também os muçulmanos enquanto indivíduos. Resumindo, os princípios que regem a prática religiosa do islamismo vêm das descrições do Corão e das tradições do profeta. Xiitas e sunitas, eles tomam-se como seguidores da Sunna, prática do profeta Maomé, tal como relatada pelos seus companheiros, a Sahaba. Os sunitas também acreditam que a comunidade islâmica Umma se manterá unida. Os sunitas foram o maior ramo do Islã, ao qual no ano de 2006 pertenciam 80% do total dos muçulmanos. A maioria dos sunitas acredita que o nome deriva da palavra Sunna, que se refere-se aos preceitos estabelecidos no século VIII, baseados nos ensinamentos de Maomé e dos 4 califas ortodoxos. Os xiitas já acreditavam que a única liderança legítima era a que vinha da linhagem do primo e genro de Maomé, Ali. Xiitas é uma seita do islamismo, que significa partidários de Ali. Os xiitas consideram Ali, o primo genro do profeta Maomé, o sucessor legítimo da autoridade islâmica. A seita xiita considera ilegítimo os sunitas, outra seita do Islã, que assumiram a liderança da comunidade muçulmana após a morte de Maomé. O fiel do islamismo. O fiel adaptado ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esse termo também tem origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas do muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que Deus é chamado de Alá. O islamismo, assim como o judaísmo, o cristianismo é a religião monoteísta. Ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um único Deus, como mencionamos, é chamado por eles de Allah. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades do islamismo. Uma delas é os símbolos que representam a religião. Entre os símbolos mais representativos da fé islâmica estão a lua crescente com a estrela, como mostrado na imagem, e o Ramsar, também conhecido como mão de Fátima. O verde também é bastante importante para os muçulmanos, pois segundo o Alcorão é a cor da roupa de todas as pessoas habitantes do paraíso. Sobre a lua crescente com estrela, além de representar soberania e dignidade, é um símbolo da renovação da vida e da natureza, uma referência também ao calendário lunar que rege a religião islâmica. A estrela indica ainda os 5 pilares da religião, que são oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, como já havíamos citado. E agora o Ramsar, ou mão de Fátima, é basicamente a ilustração de uma mão
com um círculo no meio. E nessa mão, cada um dos 5 dedos, também representam os pilares da fé do islamismo. E Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Maomé, que para os muçulmanos ela era um exemplo de mulher, porque todos acreditavam que ela não possuía nenhum pecado. Outra curiosidade que também vale ressaltar aqui é que os 3 maiores países muçulmanos no mundo, os principais e mais conhecidos, são a Indonésia, o Paquistão e a Índia. A Indonésia possui cerca de 202 milhões de muçulmanos, o Paquistão tem cerca de 174 milhões e a Índia tem aproximadamente 161 milhões de muçulmanos. E essa foi a apresentação do nosso grupo. Esperamos que todos tenham gostado e adquirido algum conhecimento relacionado ao tema que abordamos. Fica aqui, em nome de todos, o nosso agradecimento pela participação e atenção de todos. Abraços a toda a turma.